Você já deve ter visto as tensões que estão acontecendo no mundo. Os Estados Unidos bombardearam instalações iranianas, inclusive a mais protegida dela. O pessoal lá da Terra Santa lançou alguns mísseis sobre o território dos iranianos. A galera ali dos iranianos acabou respondendo. E esse embate parece inevitável. Hoje, o Ayatollah Ali Khamenei usou a TV estatal para dizer que nada de significativo foi atingido. Enquanto isso, os russos continuam pressionando os ucranianos. E a OTAN, no meio disso tudo, está mais armada do que nunca. Os chineses ensaiam movimentos provocativos contra Taiwan e os americanos mantêm a sua presença militar em todo o mundo. Parece que estamos à beira de algo grande, algo sombrio, algo que vai mudar completamente o destino dos mercados financeiros globais. E sabe o que a maioria das pessoas fazem diante disso? Elas apenas fogem, vendem tudo e correm pro ouro. Ou pior, ficam paralisadas de medo. Mas e se eu te dissesse que tem gente fazendo o exato oposto disso? Gente que se posiciona, gente que lucra com o caos, gente que entende como o mundo realmente funciona. Após o recente embate entre os israelitas e os iranianos, uma coisa aconteceu em silêncio. Uma fuga de capital massiva. Investidores institucionais, bancos e governos começaram a retirar bilhões de dólares de mercados instáveis. E sabe onde esse dinheiro foi parar? Bom, esse dinheiro correu para os braços de quem sempre lucra com o conflito. O setor de defesa norte-americano. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, essas empresas dispararam em valor. Enquanto a mídia só mostrava explosões, os estrategistas que realmente entendem estavam comprando. Mas existe algo ainda mais importante acontecendo neste momento. Você conhece o nome por detrás desses investimentos bilionários? Você conhece os verdadeiros beneficiários por trás de toda essa fuga de capital? A maioria das pessoas nunca ouviu falar dele, mas eles são os verdadeiros generais por detrás das guerras modernas. A BlackRock, que é a maior gestora financeira do mundo, alcançou o recorde de 11,6 trilhões de dólares sob sua gestão. Eles nunca aparecem no campo de batalha, mas são eles que decidem onde o dinheiro e o poder vão se concentrar. A maior gestora do mundo, a BlackRock, anunciou a sua maior aquisição em 15 anos ao adquirir uma das principais gestoras globais de infraestrutura. Olha, na Roma Antiga existe uma figura misteriosa, um comandante que jamais pisava no campo de batalha, mas que esse cara controlava absolutamente tudo, estratégias, tropas, recursos. Ele era chamado de Strategos Ocultos, o estrategista oculto. Hoje, esse título ganhou novos nomes. Larry Fink, CEO da BlackRock, John Bogle, fundador da Vanguard. Esses dois homens controlam mais de 20 trilhões de dólares. Sim, não é milhões nem bilhões, são trilhões. E sabe onde eles estão posicionados? Exatamente nas empresas que fabricam armamentos, mísseis, drones e os aviões que alimentam esses embates que estão acontecendo ao redor do mundo. A BlackRock e a Vanguard são as maiores acionistas da Lockheed Martin, também da RTX, da Boeing e da Northrop Grumman. São os maiores acionistas do mercado bélico global. Esses caras nunca aparecem em manchetes nenhuma, mas as suas decisões, as suas canetadas movimentam exércitos inteiros. Esse é o Strategos Ocultos da vida moderna. Bom, se a gente pegar para abrir o capital dessas empresas, a gente vai notar algumas similaridades. Vamos ver. Lockheed Martin, maiores acionistas, Vanguard, BlackRock. RTX, maiores acionistas, Vanguard e BlackRock. Northrop Grumman, adivinha? Vanguard e BlackRock. O que parece ser um mercado competitivo, na verdade, é um teatro gerido por esses dois gigantes. Quando um míssil é lançado, quando um contrato bilionário de defesa é assinado, são essas duas empresas que recebem toda a grana.
Eles detêm o verdadeiro poder do mundo inteiro. Eles não são políticos, não são generais, mas são os acionistas por trás de todo o tabuleiro 4D global. E o mais assustador, Larry Fink não apenas investe em batalhas, em conflitos, ele influencia decisões políticas também, participa dos conselhos econômicos norte-americanos e molda opiniões públicas com suas conexões no sistema financeiro global. Esse cara realmente é o comandante invisível. Ele é o estrategista oculto do nosso tempo. Ele acha que os Estados Unidos vão ter uma relação forte com a China de uma maneira ou de outra. A maioria das pessoas pensa que dinheiro é só dinheiro, mas na realidade capital é poder. Quando há tensão no mundo, esse poder não se dispersa, ele é canalizado e também direcionado. Ele sempre vai para o mesmo lugar: defesa, segurança e tecnologia militar. Quando investidores fogem de ações por medo, o capital vai para onde há mais previsibilidade: o setor bélico. Empresas que lucram com esses conflitos, empresas que vendem segurança no meio do caos. Isso não é só dinheiro trocado de mão. Isso é influência sendo concentrada e também é domínio sendo estabelecido no mundo. É como um rio de poder que flui silenciosamente para quem está mais preparado. E vendo toda essa confusão, eu não aceitei ficar no escuro. Eu decidi mergulhar nesse assunto. Passei horas e horas vasculhando documentos, fundos, participações, contratos, tudo. E encontrei algo que tirou o meu sono. Tudo o que estamos vendo hoje já estava sendo ensaiado alguns anos atrás. E depois de muita, mas muita investigação, eu descobri 3 raízes profundas, 3 forças invisíveis que sustentam essa máquina de conflito e riqueza. A primeira expõe o ciclo. A segunda revela o manipulador. E a terceira domina a mente das massas. Se você entender essas 3 raízes, você nunca mais vai ver um conflito da mesma forma. Você vai começar a enxergar o jogo do jeito que ele realmente funciona. Bom, o que eu descobri na primeira raiz foi justamente o primeiro ciclo. O ciclo da guerra, como renovação de capital. O nome que eu dou para isso é Bellum Capitalis, ou seja, a guerra não destrói riqueza, ela reposiciona riqueza. Em 1991, a Lockheed Martin estava à beira da falência. Veio então o conflito ali que aconteceu no Golfo e bum, os contratos militares chegaram. As ações subiram mais de 600% nos anos seguintes. Em 2001, naqueles ataques que aconteciam em setembro lá nos Estados Unidos, em Nova York, 2 meses depois, os contratos militares explodiram também. 2003, embate no Iraque, outro ciclo. 2014 na Crimeia, 2022 na Ucrânia e 2025 com os israelitas e os iranianos. Sempre o mesmo padrão, a guerra como catalisador de lucros e sempre os mesmos beneficiários. Agora nota isso, poucos conhecem, mas existe um ETF chamado ITA, iShares US Aerospace and Defense. Ele é como se fosse um pacote que reúne as principais empresas do setor de defesa norte-americano. Lockheed, Raytheon, Northrop, General Dynamics. É como investir no coração do complexo militar industrial norte-americano. Enquanto as pessoas correm para o ouro apenas, os estrategistas compram ITA, por exemplo, silenciosamente. Que nem nos últimos 20 anos, ele teve picos de valorização em toda a grande tensão mundial. Quer uma outra alternativa ainda um pouquinho mais refinada? Pesquisa pela Palantir Technologies, empresa de inteligência artificial militar norte-americana. Ela fornece softwares de guerra e análise de dados para o Pentágono, para a Casa Branca, mas ninguém fala disso. Somente os insiders estão comprando neste momento. A última vez que aconteceu algo parecido no mundo, esses papéis decolaram mais de 200%. Mas para isso acontecer,
a gente precisa conhecer quem realmente manda no tabuleiro 4D mundial. E a segunda raiz mostra que o buraco é muito mais embaixo. O nome dele, Dominus Absconditus, o Senhor Oculto, aquele que não observa, mas manipula. Larry Fink é mais do que apenas um gestor. Ele é uma figura política, muito influente no Federal Reserve, no Banco Central norte-americano, consultado quase que diariamente pela Casa Branca, chamado para reconstruir a Ucrânia após toda aquela confusão que aconteceu por lá. Poxa, mas pensa comigo, esse cara, ele investe nos armamentos e depois lucra com a reconstrução. A BlackRock administra o pós-guerra e fornece capital necessário para o pré-guerra. Eles financiam o problema e vendem a solução. Eles lucram nas duas pontas. A imprensa nunca fala disso e nunca vão falar. Mas os documentos estão aí. É literalmente só você procurar no Google, cara. Mas agora, escuta essa. Quando uma guerra termina, começa um segundo ciclo, o da reconstrução. E os estrategistas ocultos já estão posicionados nas empresas que lucram com isso. A BlackRock está comprando pesadamente participações nas empresas como a Fluor Corporation, que é o ticker FLR, e a Jacob Solutions, que é o do ticker J, gigantes da reconstrução de infraestrutura. Essas empresas atuaram na reconstrução do Iraque e do Afeganistão, por exemplo, e já estão sendo cotadas para reconstruir a Ucrânia. Quer ver um cavalo de Troia ainda mais camuflado? Estuda a Trimble, do ticker TRMB. Ele fornece sistemas de GPS e topografia militar para a reconstrução do pós-guerra. Pouca gente conhece, mas os insiders da Vanguard conhecem e compram muito. E se isso daí te parece absurdo, espera só para você ver a terceira e última raiz. E bom, a terceira raiz é a mais perigosa, porque ela é invisível, mas molda a forma como você enxerga o mundo. Eu chamo isso de Imperius Mentis, ou seja, o império da mente. A engenharia psicológica por trás das decisões em massa, das decisões das multidões. Você já ouviu falar em pânico moral? É quando a mídia, os líderes e os formadores de opinião criam um senso de urgência, de ameaça existencial, e as pessoas vendem tudo, correm para o porto seguro, para o ouro, mas os grandes investidores estão comprando o que foi esquecido. Durante a Pandes, lá em 2020, a Lockheed caiu 30%. Em silêncio, a Vanguard comprou milhões e milhões de dólares em ação, mas hoje já valorizou mais do que 60%. O que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é que esses caras, eles dominam o medo e a psicologia coletiva. Enquanto você apenas reage ao que está acontecendo, eles já planejaram aquilo. Enquanto você vende todos os seus investimentos, eles constroem fortunas com o que você vendeu. Agora segura essa. A mente coletiva segue os padrões emocionais. E quando o pânico atinge o mercado financeiro, surgem ativos descontados em setores críticos. Um exemplo, durante a crise de Taiwan, as empresas como L3 Harris Technology, do ticker LHX, e a Kratos Defense, do ticker KTOS, ficaram subvalorizadas. Mas essas justamente são as empresas que fornecem tecnologias para drones e ciberdefesa, que estão sendo indispensáveis nos embates atuais. E por mais que tudo pareça muito enraizado ao sistema, existe uma peça sutil nesse tabuleiro que não obedece nenhum dos generais ocultos. Um ativo que ao mesmo tempo valoriza e expande o capital de milhões de pessoas, ele é o refúgio financeiro e porto seguro para milhões de pessoas. Bom, eu estou falando do Bitcoin. Falar agora sobre o Bitcoin. Atingiu o maior valor da história. A criptomoeda superou os 109 mil dólares. Enquanto as grandes instituições migram bilhões de dólares para a defesa, outros estrategistas ocultos, os mais silenciosos
estão acumulando Bitcoin nos bastidores. O Bitcoin é o único ativo que não pode ser congelado, confiscado, sancionado ou manipulado por bancos, por gestores, por políticos. Durante os conflitos que aconteceram em solo ucraniano, o Bitcoin foi usado para financiar ajuda militar e ajuda humanitária para pessoas e combatentes. Durante a iminente recessão norte-americana em 2024, o Bitcoin valorizou 70% em questão de meses. E você quer saber o que Larry Fink, da BlackRock, pensa sobre isso? O próprio Strategos Ocultos disse publicamente em 2023: o Bitcoin pode sim se tornar o ouro digital. Estamos estudando para implementar e expandir a oferta de ETFs baseados nele, no nosso sistema da BlackRock. Tradução: até o cara que manda no jogo está olhando para esse ativo. Até o cara que controla tudo no mundo inteiro está olhando para o Bitcoin e está comprando o Bitcoin. Porque enquanto a grande massa tem medo do colapso, de algo desconhecido que pode acontecer, os verdadeiros estrategistas pensam: qual ativo pode sobreviver se tudo vier a desmoronar? Esse é o principal conselho para você se tornar um estrategos ocultos, o estrategista oculto. Você pode continuar com medo ou pode aprender e enxergar o jogo. Você pode reagir ou pode se antecipar. A elite não vê as batalhas, os embates que acontecem como um fim, vê como um meio de multiplicar influência, dinheiro e poder no mundo. O que está acontecendo no mundo é apenas o palco, mas os investidores estão nos bastidores disso tudo. Bom, se você ficou até aqui, você já não é como a maioria. Você já entendeu o jogo agora, como ele funciona na prática. Então você precisa agir. Estuda, observa, se posicione antes do caos e não depois do que ele aconteceu. Porque quando a próxima tensão explodir, os mesmos de sempre vão lucrar. E os mesmos de sempre vão perder dinheiro. Mas agora, você pode estar na ponta que lucra. E aqui vai um resumo de tudo que eu falei no vídeo. O ITA ETF e Palantir, eles estão apostando na tensão bélica no mundo inteiro. Fluor, Jacobs e Trimble, reconstrução pós-conflito. A LHX, KTOS e os bonds de defesa norte-americanos investem em tecnologias emergentes e proteção estatal. E por fim a gente falou do Bitcoin, ativo antifrágil, fora do controle de governos, de sistemas, de gestores e fora dos impérios convencionais. O estrategista oculto não depende do sistema, ele estuda o sistema, ele lucra com o sistema, mas sempre tem uma saída estratégica preparada, caso tudo colapse. Ele sempre está 2 passos à frente do que acontece no mundo. E essa saída pode ser a digital descentralizada, ou o Bitcoin. Se você ficou até aqui, você provavelmente faz parte do 0,1% que mais lucra com o mercado financeiro hoje em dia. E fica aqui o meu convite: se você quer viver desse mercado, se você quer aprender a gerar dividendo em dólar, dividendo em real, quer fazer um plano prático para longo prazo, minha mentoria tá aí, mega preço promocional de R$1.000, tá por apenas 37, cara, literalmente, só o que eu gasto para fazer uma mentoria tá sendo cobrado, eu tô deixando literalmente de graça. Aqui no primeiro comentário fixado, deixa o like aí para ajudar o canal, também comenta o que você achou, qual a sua visão de mundo no meio de tantas coisas que estão acontecendo, o que você está fazendo na sua carteira. Isso tudo que eu deixei nesse vídeo, com todas essas histórias, contam apenas o que eu faço na minha carteira e que acho que seria uma boa de quem quiser replicar as dicas que eu tenho, começar a praticar também. Bom, meu nome é Victor Ferreira e até a próxima.